Se você esteve aqui no domingo passado, você sabe que nós estamos numa série de mensagens, não é isso? Como é que chama a nossa série? Vamos falar bem forte? Koinonia. Então, se você veio aqui no domingo passado, nós falamos, explicamos bastante sobre essa palavra, que é uma palavra grega, e você pode assistir novamente a mensagem que foi ministrada aqui na internet, tá bom? No nosso canal lá no YouTube, tem um áudio também no trânsito, deixa o áudio lá, vai escutando, o Senhor vai ministrando ao seu coração e com certeza essa palavra não vai se apagar aí dentro de você. E hoje nós vamos para a segunda parte dessa mensagem, tá? São 4 partes, então essa é a segunda parte. Nós falamos na semana passada sobre koinonia e o nosso título era comunhão ao estar juntos. Então nós falamos muito sobre Jesus, que chamou seus discípulos para perto e fez um ministério todo centrado no relacionamento. Então Jesus chama os seus discípulos para estar com eles, e só depois ele envia para os discípulos fazerem a missão que deveriam fazer. Então esse é o nosso título, comunhão ao fazer, tá? Para quem não veio, eu queria fazer só uma rápida lembrança do que nós falamos na semana passada. Nós falamos sobre a importância de estar com Jesus, mas também estar uns com os outros, né? E isso significa koinonia, que significa comunhão, fazer parte de algo. Então todos nós aqui fazemos parte do corpo de Cristo e temos isso em comum, e nós precisamos aprender a relacionar uns com os outros para que essa palavra faça sentido na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial. Nós precisamos saber o que significa ter comunhão. Mas necessariamente nós precisamos passar tempo com Deus, estar com Ele. E também, por meio e depois disso, nós vamos passar tempo com as pessoas, nós vamos estar com elas. Nós falamos aqui da diferença entre koinonia e koinonite, né? Koinonia é esse chamado à comunhão, é o chamado a estar juntos, a estar focado numa mesma missão, mas muitas pessoas sofrem dessa síndrome da koinonite, não é? Que é não querer se relacionar. E a gente pensa que dá para levar uma vida cristã sem se relacionar. E tantas vezes nós ouvimos falar assim: cansei de igreja, eu quero assistir uma palavra na internet, né? Eu assisto lá um culto pela internet e estou congregando, estou em dia, mas não tem jeito, tá? Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, que o evangelho é relacional. Jesus resume o evangelho numa palavrinha, né, que é amor. E o amor é relacional. Nós só crescemos em amor quando nós nos relacionamos com Deus e com as outras pessoas. Por isso, talvez você diga: eu não gosto muito de gente, eu não me dou bem, né, com pessoas e tal. Queridos, quando nós fomos confrontados com o evangelho, nós crescemos no conhecimento da palavra, nós vamos perceber que é impossível falar de evangelho sem falar de pessoas, sem falar de relacionamentos, sem falar sobre perdão, sem falar sobre convivência, sobre tolerância, sobre diversidade. Então é por isso que nós estamos falando nessa série de mensagens, porque Deus está alertando você. Se você quer viver o evangelho, você jamais vai conseguir fazer isso sozinho. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos e tinha intimidade com eles. Então a koinonia, a comunhão, gera intimidade. Você se conhece melhor quando você passa tempo com outras pessoas, e essas pessoas começam a te conhecer melhor também. Nós falamos que a comunhão gera também experiências extraordinárias. Quem estava com Jesus na intimidade viu grandes coisas, viveu grandes momentos ali com Jesus, mas isso só aconteceu porque estavam se relacionando. E também estar em comunhão gera apoio nas dificuldades. Se você estiver sozinho, você vai estar sozinho no deserto, não vai ter ninguém para ligar, ninguém para pedir para orar junto, e você vai sofrer bem mais. Bem mais. Então nós precisamos estar juntos uns dos outros. Precisamos andar conectados com Deus e conectados com os nossos irmãos. Hoje nós vamos falar dessa segunda parte, que é fazer juntos. Nós precisamos também, depois de estar junto, fazer. Porque esse movimento de vir e ir está o tempo todo no evangelho. Jesus primeiro diz: vinde a mim, não é assim?
Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Então, vem primeiro, mas depois, ide fazer discípulos, ide, vai cumprir a sua vocação, vai cumprir a sua missão. Tem um texto aqui, lá em Marcos 6, 7, que diz assim: então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os 12 para estar junto de si, olha aí, chamou para junto de si, e depois enviou-os de 2 em 2, e deu-lhes autoridade sobre espíritos malignos. Primeiro chama para si, depois ele envia. E não envia sozinho, ele envia de 2 em 2. Olha a importância de estar junto. Então eu já começo perguntando para você: você está levando a sua vida cristã sozinho ou sozinha? Você está se relacionando, você está junto, e não só está junto, mas você agora está fazendo a obra de Deus junto com outras pessoas? Você está se permitindo se relacionar ou está se privando desses relacionamentos? Outros textos bíblicos nos mostram também. Esse texto diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele. Repita comigo assim: estarem com ele. E também para os enviar. Diga, para os enviar. E pregar e exercer autoridade e expelir demônios. Uma palavra que se repete nesse texto é a palavra para, não é? Então, Jesus chama para, em primeiro lugar, estar com ele. E depois chama para enviar. Enviar com autoridade para fazer a obra. Queridos, que bom que você já veio, amém? Que bom que você está aqui, você foi atraído por Jesus, você está numa igreja hoje, então o Senhor já está falando com você, Ele te amou primeiro, Ele chamou você primeiro. Existe a graça preveniente, né? Que seduz você, que atrai você, e isso de fato é algo irresistível, e a gente se achega a Jesus, e Ele nos ama, Ele nos perdoa, e glória a Deus, porque você está experimentando isso, estando aqui nessa noite, maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas entenda, que agora existe um outro chamado, o chamado para ir, o chamado para servir, o chamado para fazer. E nesses textos que nós vimos aqui, Jesus separa e envia. E não envia sozinho, como eu já falei aqui há pouco, ele envia de 2 em 2. Ele faz isso com os discípulos, envia de 2 em 2, e depois com os 70. Jesus reúne 70 dos seus discípulos, e envia esses discípulos também de 2 em 2, para curar, para expelir demônios, para fazer a obra do reino de Deus. Então está lá esse povo de 2 em 2 fazendo essa obra maravilhosa. Por que será que Jesus falou para eles irem de 2 em 2? A Bíblia nos diz lá no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, que melhor serem 2 do que 1, porque terão maior paga do seu trabalho, vai render mais, vai ser melhor 2 pessoas trabalhando do que uma só. Uma está cansada, a outra, não, vamos lá, não desiste não, vamos continuar, vai dar certo. 2 pessoas fazendo um trabalho, tem um poder maravilhoso, que nós chamamos, né, o mundo dos negócios usa muito esse termo, sinergia. Quem já ouviu falar desse termo, sinergia? Sinergia significa isso aqui, ó, que o todo supera a soma das partes. O todo, o resultado final, é maior do que se você somar as partes. E isso se chama sinergia, tá bom? Jesus sabia disso, viu? Depois os estudiosos vão falar sobre isso, escrever sobre isso, mas Jesus já sabia isso muito antes, envia de 2 em 2, porque ele sabia de um negócio chamado sinergia, de que o todo é maior do que a soma das partes. É aquela história do 1 mais 1, que não é 2, do 1 mais 1, que é 3, que pode ser 4, não é? Pode ser 5, porque a soma das partes, ela tem um potencial de ser maior. Vou explicar para vocês melhor um exemplo que eu ouvi e talvez você entenda melhor. Aqui está um rapaz colocando telhas, né, no seu telhado lá. E aqui, nós vemos aqui um homem, exatamente esse homem, com 1 hora ele consegue colocar 60 telhas.
Tá bom? Então, em 1 hora, ele conseguiu ali colocar 60. Se nós formos pensar com 2 homens, quantas telhas esses 2 conseguem colocar? Fala para mim aí. 120, não é? Essa é a lógica. No entanto, por causa da sinergia que existe ali, esses 2 agora não colocam só 120. Esses 2 juntos vão colocar 150. E agora a média deles de 60 vai para 75. Como é que se explica isso? E aí tem vários fatores, né? Eles vão fazer conversando, um vai ajudar o outro, podem fazer um cronograma ali, ó, eu venho para cá, você vai por ali, e o trabalho melhora. Quando os 2 estão ali, nesse propósito, existe uma sinergia, estão motivados, a soma das partes dá um resultado maior do que elas mesmas. Entenderam o que é sinergia? E isso continua. Se você colocar uma terceira pessoa, a média sobe, vai lá para 84, 252 telhas, muito maior do que a de um homem só. Agora, se a gente tirar 2 homens, se a gente tirar, será que mantém aquela média inicial de 60? O que vocês acham? Vocês acham que aumenta ou diminui? Se a gente tirar 2 homens aí dessa história. Diminui? Diminui. É verdade. Aí, ao invés de 60, vai fazer só 47. Por quê? Ficou chateado? Pô, eu sou o escravo aqui, todo mundo saiu, estou sozinho. Pode ter vários fatores, tá bom? A gente está olhando rapidamente para isso, mas isso aqui é o que os estudiosos aí sobre liderança vai falar, que se chama sinergia, que a soma das partes produz um resultado maior e melhor. Por isso Jesus envia de 2 em 2. Ele sabia que o resultado seria melhor. E você não vê pessoal sozinho aqui na Bíblia. Você vê os discípulos depois, Pedro e João, por exemplo, curando aquele coxo, né, na porta do templo, não é, que estava pedindo esmola, falou, não tenho nem prata nem ouro, tudo o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Estavam os 2 juntos. Você vai perceber que o apóstolo Paulo, que fez várias viagens missionárias, não andava sozinho também. Levava seus discípulos, ou ia com Silas, João Marcos, ia com Timóteo, não é? Ficou com Barnabé um bom período, levava Lucas também. Não dá para ficar sozinho, porque o Senhor Jesus sabia que o trabalho em equipe é muito melhor, dá muito mais resultado. E nós precisamos entender isso como igreja, que quando nós queremos fazer as coisas sozinhos, individualmente, nós vamos produzir bem pouco. Agora, quando nós começamos a nos conectar uns com os outros, o trabalho flui. O trabalho gera um resultado muito maior, porque tem pessoas que dão ideias, outras que fortalecem quem está cansado, e vai dar certo, não para não. Isso é sinergia. No entanto, nem sempre, não é, o 1 mais 1 vai ser maior. Às vezes pode ser até menor. Se as partes não estiverem motivadas, se as partes, né, só murmurarem ou reclamarem, ou não se posicionarem, ficarem só assistindo, aí não tem jeito, o negócio não vai crescer. Mas quando as partes estão envolvidas, as partes estão conectadas, nós produzimos um resultado muito maior. E isso é ser igreja, amém? Isso é ser igreja. Será que você realmente está ajudando a igreja a agir de forma a prosperar, a crescer, a se multiplicar? Será que a igreja pode contar com seus dons, com seus talentos? Será que a igreja pode contar com a sua ajuda? Ou você está sentado criticando, não é? Ou você está sentado só observando, murmurando. Ah, eles fizeram assim de novo. Ah, olha só, eu falei para não fazer. Ah, eu sabia que ia dar errado. Ah, está vendo? A igreja não vai para frente. Ah, a igreja não cresce. Não vai dar certo. Ah, isso aí é fogo de palha. Começou bem, mas isso aí vai parar. Ah, negócio de célula aí, não vai dar. Isso aí você vai ver, daqui a pouco para. Como é que está você, meu irmão, minha irmã, nesse movimento da igreja? Não é? Você é uma pessoa que está motivada, que está ajudando. Por meio de você, a igreja está crescendo, está se expandindo. Você é alguém que Deus pode contar, ou você ainda está se privando?
está no banco ali, né, do julgamento, só vendo o bonde passar, fala assim, eu não quero me comprometer, eu não quero entrar nesse negócio não, eu só quero assistir. E aí tem uns que ainda ficam assistindo, torcendo para dar errado, não é verdade? Torcendo para dar problema, para depois falar, eu não avisei? Por isso que Jesus, o tempo inteiro, está nos admoestando, nos incentivando a nos relacionar, estar perto uns dos outros. Olha só esse texto aqui, que Jesus nos diz, João 13, 34 e 35, diz assim, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha que poderoso isso aqui. Então o amor uns aos outros não é uma opção para você, tá bom? Você, eu não vou com a cara desse, eu não gosto daquele lá, esse aqui eu não quero nem saber, se ele sentar de um lado da igreja, eu vou sentar lá do outro, eu quero a distância. Não é uma opção para você, é um mandamento, não é isso que está falando aqui? Um novo mandamento vos dou. Qual que é esse mandamento? Que vocês se amem uns aos outros, se ajudem uns aos outros, não é? E quem ama ajuda o outro, quem ama sente a dor do outro. Então você vê um ministério, está precisando, você ama, você ajuda, você fortalece o líder, você bota para cima, não é? Sai daquele lugar de crítica, não é? Sai daquele lugar de apontar o dedo e fala, eu vou ajudar. Eu amo esse líder, eu amo essa pessoa, eu quero ajudar a minha célula crescer, o meu ministério crescer, a igreja expandir, eu faço parte disso. O amor é o que nos diferencia das outras pessoas. Isso aqui me incomoda, me confronta isso aqui, quando Jesus diz, assim vocês serão reconhecidos como discípulos. Às vezes a gente acha que a gente vai ser reconhecido como discípulo, quando a gente for, frequentar a igreja todo domingo, quando a gente estiver, lendo a Bíblia, quando a gente estiver dando dízimo, quando a gente vai, isso aqui, não, agora eu sou um discípulo. Não, Jesus está falando, você é discípulo quando você ama o seu irmão, quando você consegue caminhar junto, quando você entende que o outro é diferente de você mesmo, quando você entende que a diversidade é o que nos faz, maravilhosos, a nossa diversidade é que nos faz crescer, porque se todo mundo pensasse igual, não seria muito chato, pessoal? Seria muito ruim. Agora, como você pensa diferente, como é que você está se posicionando? Como é que você está fazendo parte? Você está envolvido, mesmo quando você não concorda? Ou, eu não concordo, eu não quero saber. O quão envolvido você está com esse mandamento que Jesus contou? Quantas pessoas estão fora da igreja hoje, não é porque não conseguiram compreender isso aqui. E às vezes acham que ser religioso ou ser um cristão é frequentar a igreja no fim de semana, não é? Frequentar um culto, frequentar uma cela, às vezes até liderar uma. Será que isso é suficiente? Será que isso é suficiente realmente? Nós seremos reconhecidos como discípulos quando nós amarmos uns aos outros. O amor, então, querido, não é uma opção para você. O relacionamento com as pessoas não é uma opção para você, é um mandamento. Você precisa entender que o cristianismo é relacional e nós precisamos aprender a nos relacionar. Lá em 1 João, no capítulo 4, salvo engano, versículo 14, diz assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida quando nós amamos uns aos outros. Quem não ama permanece na morte. Olha que poderoso isso. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, que nós nascemos de novo, que nós nos convertemos a Jesus quando nós conseguimos olhar para o outro que é diferente de mim e ter compaixão e caminhar junto e amar e aceitar. E essa é a evidência da salvação na sua vida. Não é falar em línguas, não é fazer estripulias, são coisas boas, isso faz parte, é maravilhoso. Mas o que está falando aqui é o seguinte, não adianta você fazer nada disso se você não se relaciona com seu irmão. Se você não perdoa seu irmão. Percebe, pessoal? O chamado que é realmente desafiador viver,
o Evangelho. Porque se fosse só cantar uma música bonita, não é? Se fosse só andar com uma Bíblia debaixo do braço, pô, a gente tiraria de letra. Agora, como é que você tem demonstrado o seu amor pelas pessoas? Às vezes nem dentro de casa a gente dá conta, né, de fazer isso, não é verdade? E fica cheio de mágoa, de amargura, de ressentimento, de pessoas que a gente não supera, não é? E a gente não cresce. Porque a evidência do discípulo, querido, é amar uns aos outros. Nisso a igreja vai ser, aqui tem discípulo, aqui tem seguidor do mestre de verdade. E amar, querido, é muito mais do que um sentimento bonitinho, não é verdade? Amar é se entregar, é se sacrificar, é dar a vida, ok? E isso é o amor. Lá em 1 João, no capítulo 4, também diz assim: quem não pode amar o seu irmão que você consegue ver, jamais vai poder amar a Deus que você não vê. Olha que poderoso e que profundo isso. Se você não ama o seu irmão que está do teu lado, que você pode ver, é mentira você falar que ama a Deus. Ninguém que não ama o irmão que vê, vai poder amar a Deus que não vê. Isso é a Bíblia que está falando para nós. Então nós precisamos viver a koinonia, a comunhão. Nós somos chamados a trabalhar em equipe. Você gosta de trabalhar em equipe? Pergunta aí para quem está do seu lado aí. Você gosta? Seja sincero comigo. Você gosta de trabalhar em equipe? Ou você prefere trabalhar sozinho? Me deixa que eu me viro sozinho. Não precisa de ninguém, não. Eu dou o jeito sozinho aqui. Eu não gosto de envolver com as pessoas. A gente chama, não vem. O pessoal só dá problema. Não é? Você gosta. Trabalhar em equipe é diferente de trabalhar em grupo. Não é? Trabalhar em grupo é uma coisa, trabalhar em equipe é outra. A equipe é sinérgica, né? Existe sinergia, um ajuda o outro, a equipe produz mais, a equipe, né, com pessoas que se amam, quem quer ajudar, se sacrifica pelo outro. Isso é completamente diferente do que simplesmente trabalhar em grupo. Trabalhar em equipe é mais profundo. Vamos ler esse texto aqui. Abra a tua Bíblia comigo aí, querido, em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos por enquanto. Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 1. Acharam aí, amém? Vamos ler então. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui é o apóstolo Paulo que está escrevendo para a igreja, né, de Filipos, uma igreja que era generosa com ele, ajudava no ministério, mandava oferta para o apóstolo Paulo, uma igreja vigorosa, mas que estava vivendo divisões, estava vendo contendas, estava tendo briga, estava tendo picuinha lá dentro. E aqui era uma igreja amada, lá no capítulo 4 do livro de Filipenses, ele fala: vocês são minha coroa, eu amo vocês, né? Eu tenho um apreço muito grande por vocês, vocês são uma igreja muito querida para mim, mas eu preciso falar para vocês algo, completem a minha alegria, não é isso que ele falou assim? Completem a minha alegria, para eu ficar mais alegre ainda com vocês, comecem a andar juntos, comecem a viver acima das diferenças, comecem a viver o amor, comecem a viver o perdão, completem a minha alegria. E aqui tem um versículo 2 que nós lemos aí, é absolutamente desafiador, querido, para nós. Quando ele vai falar, pelo menos, 4 aspectos da unidade que eu vou apontar aqui para vocês. O primeiro desses aspectos é quando ele diz o seguinte: de modo que penseis a mesma coisa. Unidade de pensamento. Vamos falar isso juntos? Unidade de pensamento. Gente, como assim? O que é esse negócio de unidade de pensamento? Como é que o apóstolo Paulo
está pedindo para uma igreja ter unidade de pensamento. O que será que ele está dizendo aqui? Vamos entender. Quando o apóstolo Paulo está falando para a gente pensar na mesma coisa, ele não está falando que todo mundo aqui vai ter a mesma opinião. Ele não está falando sobre unanimidade. Ele está falando sobre unidade. E unidade é que mesmo em meio à diversidade, nós podemos ter o mesmo pensamento. Nós podemos ter o mesmo objetivo. Quando há o egoísmo na igreja, e o egoísmo é um grande inimigo da comunhão, não é? Da comunidade, daquilo que é comum, da koinonia, nós temos, não é, falas assim: eu não concordo, eu não vou fazer. Eu não concordo, estou fora. Ah, o concílio votou, mas eu não queria isso, eu queria que pintasse a igreja, mas não pintou. Ah, quer saber? Eu não dou o dízimo mais. Quer saber? Eu não venho mais nessa igreja. Quer saber? Não contem mais comigo. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: tenham o mesmo pensamento, se mantenham na essência, se mantenham naquilo que é o principal, que é o mais importante, mesmo em meio à diversidade, mesmo quando você pensa diferente, e glória a Deus, você vai pensar diferente, todos nós somos diferentes. Imagina se para fazer uma coisa tivesse que ter unanimidade, todo mundo tinha que pensar igual, a gente não ia fazer nada, a gente nunca ia fazer nada e a igreja nunca iria caminhar. Mas o corpo, querido, nós precisamos entender que somos corpo de Cristo, e o corpo, você não vê um dedo sozinho andando por aí. Você já viu um dedinho assim, sozinho andando? Uma orelha andando por aí, sozinha? Um joelho, um joelho voando por aí? Não tem jeito. Fora do corpo, o membro está morto. O membro precisa estar dentro do corpo. E o meu dedinho pode ser que não concorde, mas se a mão quiser vir para cá, vai todo mundo, não tem jeito. Tem que ir todo mundo. Então, quando existe problema no corpo, o corpo não anda. Porque um quer ir para cá, outro quer ir para lá, um não concorda com isso, outro não concorda com aquilo, outro acha que tinha que ser desse jeito, outro acha que tinha que ser do outro jeito. E nós precisamos entender que somos um membro, uma parte do corpo, cujo cabeça é Cristo. Que pensamento é esse? Que sentimento é esse que o apóstolo Paulo está falando? Vamos pular lá para o versículo de número 5. Vamos lá, vamos ler a partir do 5. Ele completa, continua, o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Olha que coisa poderosa. Então o apóstolo está falando: igreja, vocês precisam ter o mesmo pensamento, e depois ele vai falar outros aspectos aqui também, mas comparando a reação do corpo de Cristo com a reação de Cristo Jesus. Porque ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, ele veio em forma de servo. Ele não nasceu, não é, como um rei numa majestade, ele vai nascer numa manjedoura. Não é? Ele vai nascer entre os animais, sem lugar para ficar. Nós estamos nos aproximando aí, né, do Natal, lembrando dessa história, porque o rei que vem numa manjedoura, ele se faz homem com humildade, ele se esvazia da sua glória e ama o ser humano pecador. No final da sua vida, do seu ministério, ele não recebe uma coroa de ouro cheio de pérolas preciosas, ele recebe uma coroa de espinho. O Senhor Jesus, o Rei da glória, abre mão da glória dele e se faz servo, se faz homem. No final do seu ministério, ele coloca uma toalhinha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos, inclusive do Judas, que momentos depois ia trair.
ele se esvazia de si mesmo. Ele se esvazia da sua glória. E o apóstolo Paulo está falando assim: tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Presta atenção na minha pergunta. Você acha que nós teríamos um nível de descontentamento, brigas e rixas na igreja? Quando eu falo igreja, não estou falando só dessa igreja local, mas no âmbito maior. Se nós tivéssemos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se nós nos esvaziássemos da nossa razão, nos esvaziássemos da nossa vontade de estar por cima, de querer a nossa vontade que se sobressaia, e aí fazer o que o texto diz aqui, ó: nada façais por partidarismo ou vanglória, ou por orgulho, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Então você está diante de uma criança e considera superior a você mesmo. Você está para servir. Não é? Você vê alguém, qualquer pessoa, um visitante, você quer servir. Não interessa quem é, considere cada um superior a si mesmo. Você imagina se a gente teria problemas, gente saindo da igreja, gente ferida e tal, se nós seguíssemos isso aqui? Se nós estivéssemos esvaziando a nós mesmos? Pô, eu não quero ter razão não, irmão, eu te amo. Vem cá, vamos junto. Não precisa ser do meu jeito não. O mais importante é a gente estar no rumo certo, na essência certa. O mais importante é a gente estar junto. O mais importante é você não sair. O mais importante é você continuar. Não para não, vamos nessa. Nós precisamos aprender, amém? Precisamos muito. E o apóstolo Paulo continua provocando. E ele vai falar, não só para que a gente pense da mesma forma, ou tenha o mesmo pensamento, mas tenha o mesmo amor. Isso sinaliza unidade nos relacionamentos. Nós vamos ter problemas, vamos ter escândalos, vamos ter situações difíceis na relação um com o outro. Mas se não tivermos maturidade, queridos, para perdoar, não é, para caminhar a segunda milha, para entender as limitações, para entender as faltas, a imaturidade muitas vezes, nós vamos ficar pelo caminho. Nós vamos ficar, não é, sempre chateados, sempre machucados, sempre com problemas. E a gente vai se privar da comunhão, se privar da relação e se privar do evangelho. E aí, querido, tudo que passa disso é religiosidade vazia. Porque só há um evangelho, John Wesley dizia, social. A santidade é social. O evangelho é relacional. Então a gente não tem como viver isso tudo. Não é se achar o crente, se a gente não gosta de gente, se a gente não se relaciona com pessoas, se a gente tem dificuldade de ajudar as pessoas, de amá-los. Não, eu não gosto de gente, não quero saber de gente, não existe. Quero dizer para você que não tem jeito. Procura outra religião para você, porque cristianismo não vai rolar. O cristianismo é relacional. E é na relação que a gente aprende a ser mais amoroso, a ser mais paciente, a ter mais domínio próprio, não é assim? A ser mais bondoso, mais benigno. É na relação. Se você não se relacionar, você não cresce em amor. Você não cresce. Você precisa se abrir para isso. O apóstolo Paulo também nos fala de outro tipo de unidade aqui, que ele vai chamar de unidade da alma. Sejam unidos de alma. Que poderoso isso, queridos. Sabe o que significa isso? Você está conectado não só fisicamente com as necessidades da pessoa, mas conectado com as necessidades emocionais dela. O problema da outra pessoa é seu problema também. A gente fala, não, cada um se vira, cada um no seu quadrado, né? E cada um resolve sua vida. Eu quero saber de resolver a minha, que já está muito difícil. Mas o apóstolo Paulo diz, tenham unidade de alma. A dor do outro precisa ser a sua dor também. O outro está sofrendo, o corpo está sofrendo. Se o meu dedinho bate e começa a doer, o corpo inteiro começa a sofrer junto. Quando tem alguém sofrendo e o corpo não está nem aí, a gente está com dificuldade de viver o corpo, de viver a unidade. Isso é ter unidade de alma, isso é um desafio para nós. E eu tenho certeza que quanto mais a gente exercitar isso, mais relevante nós seremos como igreja. As pessoas vão se unir a nós, vão querer ficar conosco, porque elas sentem que pessoas se importam com ela.
E às vezes você pode dizer, não, mas quem tem que fazer isso é o pastor. Quem tem que fazer isso é quem é pago para isso, o pastor é que precisa fazer isso. Querido, isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira e você precisa repreender isso da sua vida. Porque esse texto que nós lemos, um novo mandamento vos dou. Não está falando, um novo mandamento eu dou para os pastores. É isso que está falando? Um novo mandamento eu dou para você, que você ame um ao outro. Que você se humilhe, se esvazie da sua razão, se esvazie da sua vingança de querer estar certo, de, não, é ele que está errado, se esvazia disso, e ame, esse é o mandamento, é isso que Jesus está pedindo de mim e de você, e quando nós fizermos isso, aí ali tem discípulo, ali tem seguidor do Evangelho, ali tem seguidor do Mestre, esse é o desafio para você, e para mim, não estou dizendo que é fácil, mas é isso que o Senhor está pedindo, para que a gente tenha unidade de alma. E por último, querido, quando Ele vai falar, tende em vós o mesmo sentimento. É lá, quando nós lemos, no versículo 5, que diz, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Esse é o chamado para a igreja, esse é o chamado para a noiva dele, esse é o chamado para você e para mim. Você está disposto, querido, a renunciar à sua razão? Você está disposto a renunciar ao seu, a sua vontade de querer se sobressair, de fazer do seu jeito, a se conectar com as pessoas e de uma forma sinérgica, fazer o corpo produzir mais, cujo resultado é maior do que a soma das partes. E você vai estar lá, você e mais um na célula, e você vai ver a célula crescer, multiplicar, porque tem pessoas conectadas, tem pessoas que querem viver aquilo. Ou no Ministério de Ação Social, de Ação Missionária, o Ministério de Louvor, de Administração, e tantas coisas que nós temos que fazer na igreja. Sair daquele banco onde você fica como espectador e às vezes só criticando. Agora você se conecta. E agora você começa a experimentar unidade de pensamento, unidade de alma, unidade, não é, que nós falamos aqui dos relacionamentos. Esse é o chamado do Senhor Jesus para a sua noiva. Quero terminar com esse último versículo aqui. Diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós, como está o corpo aqui, com vários membros, conectados num corpo só, e espiritualmente também nós somos um só corpo, que tem muitos membros. E você está ligado a todos os outros. Se o teu irmão sofre, você sofre também. Se o seu líder está doente, não adianta, querido, você vai sofrer também. E se você falar assim, eu não quero fazer minha função, todo o corpo vai sentir. Então eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, o quão comprometido você está com o corpo? O quão comprometido você está em fazer algo com seus irmãos? Quando você não faz, o outro sobrecarrega, se cansa mais rápido, para no meio do caminho, e aí o corpo não anda, a igreja não cresce, a igreja fica parada, a igreja fica estagnada, porque cada membro quer fazer algo, tem uma ideia na cabeça, uma dificuldade de se submeter, uma dificuldade de se comprometer, uma dificuldade de se esvaziar e falar assim, eu vou fazer o essencial, eu vou ser leal. Se o grupo decidiu algo, eu não vou ficar sabotando, eu vou ser leal. Não, é isso mesmo, eu votei o contrário, mas se o grupo escolheu ir para essa direção, conta comigo, demorou, vamos embora. O que nós estamos pregando aqui não é para você pensar igual a todo mundo, não é para você não falar o que você pensa, ou pensar assim, então quer dizer que eu não posso falar o que eu... Não,
Mas como é que você tem falado? Como é que você tem se posicionado? Não só dentro da igreja, na sua casa, no seu trabalho. Como é que é a divergência? Como é que você lida com isso? O Senhor está nos chamando a fazer parte desse corpo, a fazer parte da obra do Senhor aqui na terra. E Ele conta com você. Você pode colocar em pé, fechar os seus olhos. Eu gostaria de orar contigo. E eu te pergunto mais uma vez: há em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Há em você o desejo de abrir mão da tua vontade, abrir mão da sua razão, abrir mão, às vezes, do que você acha que deveria ser feito, em prol do grupo, em prol da igreja, em prol do avanço? Você tem sentido a dor do outro, o problema do outro é seu problema também? Ou você tem preferido viver sozinho? Ou você tem preferido viver uma vida cristã isolada? Esse é o seu momento com Deus. Tem coisas que o pastor não faz por você, é você que tem que fazer. Feche seus olhos, olha para dentro de você, pergunta para você assim: o quão comprometido eu estou com o outro?